eu fico disponível para responder qualquer dúvida que vocês tiverem, né? O que vocês estão achando aí? Já começaram a estudar? Eu pedi para vocês montarem um mapa conceitual na intenção de relembrar algumas coisas e fazer com que emergissem algumas dúvidas, né? Aí, no momento em que vocês foram fazer o mapa, surgiram dúvidas, enfim, estou disponível. Não? Pessoal, é o seguinte, ó, a nossa prova, não é extensa, né? Porque as provas agora, teriam 15 questões, né? De qualquer forma. Mas a diferença é a seguinte, vocês vão fazer a prova online, certo? O que vai acontecer? Nossa disciplina, ela envolve tanto teoria quanto a parte de conta, desenho de gráfico, todas essas coisas. A parte de conta, de desenho, se vocês quiserem fazer no Word, no Excel e me enviar, não tem problema, tá? Mas muitas vezes nem todo mundo tem essa habilidade e pode ser que demore até um pouco mais. De qualquer forma, vocês vão ter que fazer fora do formulário, porque lá no formulário só permite escrever, né? Digitar. E aí, as questões que forem para todas as questões que forem para fazer alguma conta ou algum desenho, vocês vão ter que enviar um arquivo PDF, tá? Então, aí por isso, pode ser que o processo seja um pouco mais longo, tá? Então, não deixem para fazer a prova de última hora, vocês têm 24 horas, né? Então, iniciem essa prova ainda no dia que eu postar lá no fórum para vocês, para não deixar para a última hora e de repente ficar sem responder, tá? A prova vale 50% da nota, então é uma boa parte da nota, tá bom? E assim, não vamos deixar isso acontecer. Vocês têm alguma dúvida a respeito da prova, de como vai ser? Tem alguma questão aí que querem perguntar, tirar de dúvida? Não? Eu acho que a dúvida mesmo era sobre como seria que a gente iria fazer as contas, mas o professor já acabou falando, então. Ah, tá. Então, vai ser dessa forma. Vocês vão fazer fora do ambiente, vão tirar uma foto ou salvar o arquivo do Word ou do Excel que vocês fizerem a prova, né? E aí tem que enviar questão por questão. Então, não tem como fazer toda a prova num arquivo só. Tem que ir lá anexando questão por questão, tá? Aí, eu não sei se vocês repararam, vocês vão ter que pegar o endereço de IP também do computador, porque só pode responder uma prova por IP, tá? Então, aí, mas vai ter lá a indicação para vocês como encontrar o IP. De qualquer forma, o IP é o endereço do computador na rede. Então, aí cada computador tem um IP diferente. Vocês entram num site lá que chama meuip.com e aí vai estar lá disponível para vocês o IP. Vocês vão ter que colocar esse IP, tá? E aí só pode uma resposta por computador. E aí acaba monitorando mesmo o processo de prova de vocês, Ok. certo? Pessoal, nenhuma dúvida. Ó, vocês vão ter que ser bastante analíticos na prova, né? Eu quero muito a opinião de cada um, certo? Muito cuidado com plágio, tá? Eu sei que vocês vão ter consulta à internet e tudo mais, mas muito cuidado com o plágio. Qualquer plágio na prova vai ser zerado, certo? Então, sejam responsáveis quanto a isso, tá? É isso, vocês vão ter 24 horas para resolver, Ô, vai prof, cair todo o conteúdo. Oi. sobre esses temas que a gente trabalhou hoje com as atividades, vai ser todos esses que vai cair na prova? Tudo isso. Todos os temas que eu coloquei lá caem na prova, que é o que a gente discutiu na sala. Há uma parte vocês até fizeram na EP, que foi
Fizeram lá na sala, né? E também fizeram na EP, que foi a parte de planejamento de pesquisa experimental. Então, eu acho que vocês vão conseguir bem, sim, na prova. Acho que vocês não têm grandes dificuldades também, nem com matemática básica, né? Porque muitas vezes em estatística o problema é a matemática básica. Mas eu percebo que vocês têm uma certa facilidade, isso é muito bom, Ok. certo? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida para tirar? Pode aproveitar. Em relação à disciplina, à matéria mesmo. Tá? Então, ó, vai cair distribuição de frequência, vai cair média, mediana, Vai cair moda, sobre dados relativos? dados relativos vai cair, mas assim, inserido dentro das questões. É porque a gente estava assistindo a sua aula quando o professor falou sobre isso e o vídeo travou bem quando o professor estava explicando os dados relativos. Então a gente só pegou o comecinho e daí no final, meio que no meio da matéria o vídeo travou. Foi uma aula gravada? Foi. Hum, deve ter sido algum problema na internet. Mas ele só vai cair mesmo inserido em outras questões. Então, o que é um dado relativo? Uma porcentagem, por exemplo. Não tem como a gente escapar de porcentagem, né? Então, muitas vezes vocês vão ter que calcular a porcentagem relativa de uma série de dados, por exemplo, né, para fazer um gráfico. Então, é isso. Vocês têm alguma dificuldade com relação a isso? E cálculo de porcentagem? Acho que não, e também qualquer dúvida que surgir na prova, a gente vai ter a internet, né, para tirar dúvida, Para então poder vai consultar ficar, vai ficar mais fácil. isso. Aham. E eu deixei o slide também dessa aula lá. E aí vocês podem consultar o slide também, tá? Eu acho que em relação à matéria não vai ter muita dificuldade, porque eu acho Não, que o né? que surgir de dúvida, a gente vai ter a internet para auxiliar. Para auxiliar, eu também acho. Vai ser tranquilo. Certo, pessoal? Então é isso, tá? A gente está conversado, tá bom? Acho que a intenção do mapa conceitual já ajuda vocês a dar um início aí nos estudos, porque também não dá para deixar para estudar tudo no mesmo dia, né? Apesar de ter consultas, tem que saber o que tem ali no material, entender o que você está fazendo, para poder responder à prova. Mas utilizem essa ferramenta aí, que é o mapa conceitual, que ele acaba organizando a, o raciocínio, organiza os conceitos de uma forma mais didática, assim, e de acordo com o raciocínio de cada um, né? Então, vocês partem de um princípio para alcançar um outro, né? Que é o raciocínio de vocês. E aí é uma boa dica de estudo também, certo? Pessoal, então é isso. Eu vou me despedir aqui de vocês. Já desejo aí uma boa semana de provas, né? Que vai ser na semana que vem. Estudem de forma antecipada. Eu sei que a gente vai ter uma prova de uma forma diferente, né? Mas isso não necessariamente significa que vai ser fácil, tá? Então, assim, estudem, procurem se informar antes aí sobre tudo que tem na disciplina, para não desesperar na hora, né? Porque se a gente deixa tudo para a última hora, vai entrando em desespero, certo? Então, se organizem aí no final de semana para fazer tudo de uma forma mais tranquila, tá bom? Então, um abraço para todo mundo. Eu vou postar essa gravaçãozinha aí dessa nossa conversa lá no estúdio também. Eu vou tentar postar durante o final de semana os gabaritos das atividades que a gente fez, certo? Nem que eu pegue uma resposta de alguém que fez corretamente e poste lá na sala do café.
de cada semana para vocês terem uma forma de conferência, né? Sobre como resolver os exercícios e tudo mais, tá bom? Mas baseado nos exemplos que a gente resolveu na aula e tudo mais, tá bem tranquilo aí para assimilar o conteúdo. Ok, professor. Certo? Então, beleza, pessoal. Então, aí, semana que vem, prova e depois a gente continua o nosso bimestre com a nossa ementa normal. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Obrigada. Então, tá bom. Por nada. Um abraço para vocês. Até mais.